Vamos para a palavra. Queridos, vocês sabem que a mensagem que está no nosso coração para pregar é a mensagem do amor de Deus, a mensagem da graça de Deus. Estão comigo? Já posso contar com sua atenção? Eu quero construir alguns pensamentos. Se você não prestar atenção na pregação, você se perde no meio do caminho e você não vai entender nada. Por isso que você não pode conversar, porque uma faísca que você perdeu o raciocínio e não pega de novo. Ok? Não vai fazer sentido. Uma vez eu estava conversando com meu sobrinho Wesley, cheguei em casa e disse: "Aí, Wesley, como é que foi a pregação?" Eu disse: "Pastor, eu não entendi nada." Eu disse: "Sério, cara, foi tão profundo assim?" Aí eu comecei a explicar para ele o que eu tinha pregado e disse: "Nossa, o senhor pregou isso aí." Aí ele disse: "Não, vai ver que naquele dia eu estava realmente distraído e eu perdi alguma coisa, e como eu perdi alguma coisa eu não entendi, mas foi nada, né?" Então é importante que o seu coração esteja aplicado naquilo que você está ouvindo, para que você entenda. Se fosse uma sala de aula, eu poderia abrir cada versículo e tal, sem problema nenhum, não tenho pressa, nós estamos aqui numa sala de aula. Mas aqui não é uma sala de aula, então a gente só joga, né? Então quem pega, pega. Quem não pega, não pega de jeito nenhum. Então veja, nós estamos pregando, nós queremos que essa igreja, fique firme na palavra da justiça que vem pela fé. Na palavra do amor de Deus, na palavra da graça que nos alcançou. Por quê? Porque a nossa salvação, ela só ocorre por meio da graça. Não existe outro modo de uma pessoa ser salva, senão por meio da graça. Amém? Então veja, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Cadê você, texto? Efésios capítulo 2, o Senhor diz assim. Eu vou ler tudinho para você entender. Efésios capítulo 2 diz assim: "Ele vos vivificou, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira." Diga comigo: éramos por natureza filhos da ira. Muito bem. "Como também os demais." Versículo 4 diz: "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos erros, Ele nos vivificou juntamente com Cristo." Aí ele coloca assim: "Porque pela graça vocês são salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus." Repita isso comigo: por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. O versículo seguinte diz: "Não vem das obras, para que ninguém se glorie." Então o versículo 8: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie." Muito bem. Então nós estamos afirmando, nós queremos pregar essa mensagem, que é a mensagem do amor de Deus, que é a mensagem da graça, porque é o único modo que há do homem ser salvo. Nós falamos nas duas ministrações nos domingos anteriores. Um primeiro texto que nós falamos: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. O que é que tira a força do pecado? A graça. O aguilhão da morte é o pecado. Eu já expliquei isso aqui uns 2 domingos atrás. Se você quiser ver, vá lá, busque no YouTube, está lá disponível para você assistir e compartilhar com seus irmãos. Toque o sininho e faça ok.
Não é não? Ative o nosso canal. Se você acha que serve o que você está ouvindo, então promove o canal, vai que gente assiste e é abençoado. Então, há uns 2 domingos atrás, nós pregamos esse texto, que o que a morte usa para matar é um aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado é um aguilhão que mata as pessoas. E o que dá força ao pecado é a lei. Então, como é que se salva uma pessoa? Por meio da graça. A graça chega. E o que é a graça? Deus te trata não conforme você merece. O que é a lei? Deus te trata do jeitinho que você merece. E se Deus nos tratar do jeito que a gente merece, a gente se esmaga. É esmagado porque nunca nós vamos estar à altura da santidade e da pureza de Deus. Então, se nós formos tratar com Deus de acordo com aquilo que merecemos, estamos ferrados, a gente não sai nem do canto. Porque nós somos achados em falta. Naquilo que nós somos melhor, nós ainda estamos em falta. De modo que nós nunca estaremos bons, nem adequados, né, para muitas questões na vida, principalmente na questão espiritual. Então, falamos sobre isso. No outro domingo, nós ministramos sobre o novo nascimento. Como é que uma pessoa nasce de novo para Deus? Ninguém pode gerar o seu próprio novo nascimento. Ninguém pode nascer por si só para Deus. O novo nascimento, ou seja, a regeneração do indivíduo, do ser humano, a restauração do indivíduo, do ser humano, só Deus pode fazer. Eu não posso fazer. Então eu fico completamente vulnerável a Deus, para que o novo nascimento chegue e eu desfrute da eternidade. Isso tem que ser obra de Deus, não pode ser minha obra. Novo nascimento é obra de Deus, é Deus que faz. O que é que eu posso fazer? Eu posso ser um religioso? Posso pegar minha Bíbliazinha, posso ir para a igreja, posso cantar minhas músicas, posso saudar as pessoas na rua dizendo eu sou crente, Pai do Senhor seja contigo. Mas a pergunta é, o reino de Deus está estabelecido dentro de nós? E o que é o reino de Deus? É justiça, ó. Como é que começa? Justiça, paz e alegria. Justiça. Quem é que comunica a justiça de Deus ao nosso espírito? O Espírito Santo. Se eu disser para você, você é a justiça de Deus, você é a justiça de Deus, o que é que você pode fazer? Oxe, eu decorei, eu sou a justiça de Deus, e começa a repetir como se fosse um papagaio. Então, quando alguém chega na sua casa e diz assim, louro, me dá o pé, e você diz, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Repete como um papagaio, eu sou a justiça de Deus. Esses papagaios só sabem falar isso. Aí vão dizer, ó, se o pastor só está falando isso na igreja, então é isso que eu sei, então eu só vou repetir isso. Eu sou a justiça de Deus. Mas a pergunta é, você está desfrutando disso? Isso se tornou verdade no seu espírito? Isso é firmeza da sua fé? Ou simplesmente é uma repetição de um pensamento que foi dito? Então veja, quando nós nascemos de novo, o reino de Deus é estabelecido dentro de nós pelo Espírito Santo. E o testemunho do Espírito Santo em nós é, você foi feito justiça de Deus. É o testemunho dele, ele testifica de que você é filho. E agora herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus. O que é que significa isso? Se eu for explicar para você, não vai ser suficiente. Porque tem que ser verdades que são estabelecidas dentro. E como que essas verdades são estabelecidas dentro de nós? Pelo Espírito. De modo que ninguém nasce de novo se Deus não operar esse novo nascimento. Então nós dissemos, como é que esse novo nascimento se opera? Aí nós citamos o que Jesus falou. Ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E será que todo aquele que olhar para Jesus será livre do efeito do veneno da serpente? O que é o veneno da serpente? É o pecado. E o que é Cristo? O antídoto que cura o pecado. Então como é que o novo nascimento acontece? Quando eu olho para Jesus. Quando eu olho para a graça, quando eu compreendo a graça, quando eu compreendo que Deus me trata não pelo que eu mereço, mas conforme a sua infinita bondade. Amém? Então, quando eu contemplo Jesus, quando eu olho para Jesus e não para mim, então o novo nascimento começa a ser operado. Todavia, se Jesus não for a pessoa que eu estou olhando, então eu vou me firmar em mim mesmo, e todas as vezes que eu firmar em mim mesmo, eu caio. Todas as vezes que eu me firmar em mim mesmo, a derrota é certa. Estão comigo?
Então aqui nós temos um problema. Qual é o problema? Algumas pessoas, já que não depende do que eu faço, depende do que Cristo fez, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Vocês estão comigo? Ou seja, se eu não ouço a ministração da graça com os ouvidos que foram ativados pelo Espírito Santo, eu perverto a graça. Eu mudo a graça de Deus em uma desgraça, porque eu entendo aquilo que Deus não disse. Veja só a seguinte situação. Imagine que você se tornou devedor de um traficante. Isso acontece sim ou não? Isso é uma coisa mais comum do que a gente possa imaginar. Um garoto fez o que não devia, foi usar droga, foi comprar droga, foi consumir droga, foi vender droga e não pagou ao traficante. O traficante vai cobrar e o garoto não tem dinheiro. Então o que ele diz? Você vai morrer. Ou paga ou morre. É assim que acontece ou não? Só que a gente vê garotinho morto aí, garotinho, garotão e velhos também. Tá uma desgraça esse negócio de drogas. Então, o cara está devendo, não paga, o traficante vai lá e ele não diz assim, aí meu amor, vai pagar ou não vai? Não, ele não faz assim. Né? Ele já entra chutando a porta nos peitos, tapa na cabeça, paga ou morre. Então imagina que você não tinha como pagar, chegou o dia que a sentença estava determinada, você estava sentado numa cadeirinha, e os executores entraram e disseram, é hoje vagabundo, que tu vai morrer. O cara está na cadeira, bota um saco na cabeça, e fica lá dois caras, amarra ele na cadeira e fica aqui na frente. Quando eles apontam a arma para estourar o miolo daquele cidadão, o que acontece? O traficante entra e diz, não precisa mais executar esse cara. O que foi que houve? Um cara apareceu lá em casa dizendo que era irmão dele e pagou a conta dele. O que é que ele vai fazer com esse meliante? Vai soltar ele, sim ou não? Pode ser que leve uns tapas, pode ser. Uns tapas, para nunca mais se meter a besta, não é não? Pode ser. Se o traficante for honesto, tem traficante honesto. Se o traficante for honesto, ele vai, não, cara, deixa o cara aí, já pagou a conta, não quero nem saber, eu quero saber se a dívida foi paga, não é não? O que acontece? Esse cara vai se levantar da cadeira, provavelmente vai estar todo mijado, ou outras coisas mais, né? Em função do medo, em função do terror, em função da expectativa da morte. Então, as emoções dele devem ter soltado tudo ali. Então, o cara deve estar numa situação bem difícil. Mas ele foi solto, porque um irmão foi lá e pagou a dívida do cidadão. Agora eu te pergunto, o que é que esse cara vai fazer? Ele vai voltar de novo para traficar e pegar dinheiro daquele traficante? Sim. Um monte de gente faz isso. Ok? Um monte de gente faz isso. Brinca com a vida. Brinca com a responsabilidade pessoal. E às vezes acontece dele encontrar o que ele está buscando, que é a morte. Mas agora vamos imaginar isso do ponto de vista espiritual. Você é aquele que estava sentado no banco da morte. E o diabo ia executar você. Porque você era devedor dele, vamos dizer assim. Mas de repente alguém bateu a porta e disse, solte ele. E o que houve? O irmão dele foi e pagou a conta. Agora, em vez de nós saltarmos de alegria e dizer, rapaz, eu vou acertar as coisas. Eu vou ficar mais amigo do meu irmão. Eu vou ficar mais próximo dele. Porque ele provou que me ama, me livrou de uma enrascada. Então eu vou fazer de tudo o que eu posso fazer para não entrar nisso de novo. Amém, queridos? Então veja, quando eu olho para a graça de Deus, eu sei que esse exemplo que eu estou falando aqui é um exemplo esdrúxulo, feio e tudo, mas
para você entender, se eu fui salvo pela graça, pelo amor, pelo favor de Deus, eu não merecia que pagassem a minha conta e Ele pagou, por que eu vou voltar de novo a fazer as mesmas coisas que eu fazia? Estão comigo? Então veja bem, a graça de Deus, ela tem 3 objetivos conosco. Quais são esses objetivos? Escute bem. Qual a primeira coisa que a graça faz conosco? Primeiro, a graça nos aceita. Segunda, o que a graça faz conosco? Nós somos aceitos para que nós recebamos tudo. Para quê? Para que nós sejamos tudo. Então veja, a graça tem esse tríplice aspecto. A graça me torna aceitável diante de Deus, porque eu não era digno de ser aceito. Como nós lemos no texto, eu era destinado à ira de Deus. Eu sei porque eu estava morto nos meus erros, eu estava morto nos meus pecados, eu estava morto nos meus delitos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele nos deu vida quando nós estávamos nesse estado. Então nós éramos destinados à ira e nós estávamos sujeitos ao rio do mundo, seguindo os instintos da nossa carne má, seguindo as inspirações dos espíritos malignos, mas Deus nos alcançou com seu amor exatamente nesse ponto e disse: pela graça, somente pela graça é que você é salvo. Nada você fez para que isso ocorresse, porque é graça. Não é de obras para que você não se glorie, porque é simplesmente desfrutar do favor. Irmãos, vocês sabem que desfrutar do favor é uma coisa que nós não sabemos fazer. Nós não sabemos fazer, nós não sabemos receber. Quando nós recebemos algo de alguém, a iniciativa natural é: eu vou pagar. Eu vou fazer alguma coisa para compensar, não é assim? Você recebeu um presente, qual é a expectativa que vem? Eu vou dar um presente também. Eu vou pagar. Alguém me fez um favor, eu vou fazer também. Na hora que ele precisar, eu estou aqui para fazer. Por quê? Porque eu estou em dívida, eu tenho que pagar. Então, nós não temos essa estrutura dentro de nós para receber graça, a não ser os espertalhões. E esse já não entende de graça, ele entende de abuso da graça. É distorção, você compreende? Porque tem pessoas que são destruídas por dentro e assim, quanto mais as pessoas puderem fazer por eles, de boa, estou nem aí, te vira, é tu que quer fazer, eu não pedi mesmo. Então, mas não são pessoas normais. Os normais, eles recebem algo e a atitude imediata é: eu vou dar algo também, eu vou fazer algo também, eu vou pagar a dívida que eu estou tendo, porque eu não entendo esse conceito de receber e simplesmente desfrutar de algo que eu não mereço. Eu não entendo isso. Eu entendo aquilo que eu pago. Eu entendo aquilo que tem um preço, eu entendo aquilo que é prescrito, você compreende? Então a gente não entende esse conceito da graça, ele é estranho para nós. Alguém pagou a conta em nosso lugar, gente, isso é tão impressionante, mas causa uma coisa tão boa. E às vezes é uma coisa muito simples. Olha que coisa interessante. Eu estava, não sei se era com o João Vitor, não me lembro. Eu sei que eu parei aqui na esquina da CE, onde os caras vendem, onde tem um senhor que vende caldo de cana. Não sei se eu estava com ele ou estava só, não me lembro. Eu acho que eu estava só. Aí eu tomei um caldo de cana, enquanto isso um outro senhor parou o carro dele e pediu caldo de cana também. Começou a puxar conversa, isso era na época das políticas. E aí percebi que o meu candidato era diferente do candidato dele, aí eu disse: não vou ficar quieto, senão não vai dar certo. É verdade, o senhor está certo, é isso mesmo e tal. A conversa foi que você veio. Não vamos brigar. Aí veio no coração um sentimento de paga a conta dele, né? Mas aí eu continuei aqui conversando com o senhor e distraída, etc e tal. Quando de repente o senhor desapareceu e eu fui pagar a conta. E o dono disse assim: não precisa, aquele homem já pagou. Aí eu, caraca, meu irmão. Porque é uma coisa tão incomum, né? É algo tão incomum. É um estranho, não sei nem quem é, de onde que veio, nem para onde que vai. Nunca vi gordo, nem magro, né?
Trocamos ali 2 dedos de prosa, quando a gente se dizer o quê? Não, já pagou a minha dele. E foi-se embora. Irmãos, isso é fantástico. Mas veja, nós não sabemos o que é isso, não faz parte da nossa cultura isso. Isso é graça. Isso é graça, você é um estranho. Não sei se você é bom, não sei se você é ruim, não sei se você presta, se não presta, não importa. Eu vou pagar a tua conta. Né? E a outra coisa que nos dá muita alegria também é quando você presenteia alguém porque você foi inspirado a fazer e aquela pessoa tem uma atitude de alegria tão magnífica que enche o seu coração por causa da receptividade que ela teve do presente. Né? Vou contar para vocês aqui, porque foi muito legal a experiência. Minha vizinha de frente aqui tem uma bebezinha, e geralmente quando eu vou entrar na igreja, falo com eles, falo com a bebezinha, faço uma gracinha, e alguns dias atrás me veio um desejo de comprar um presente para ela. E a gente estava buscando a ocasião para ela estar em casa e a gente entregar o presente. Agora deu certo, antes de entrar na igreja. Aí eu digo, cadê a bebezinha? Está aí? Ela disse, está. Chama ela aí que eu tenho uma surpresinha para ela. Quando eu fui no carro que peguei o presentezinho embrulhado, que ela olhou para aquilo, a reação dela, assim, de pegar, pegou logo assim, foi rasgando e virou as costas para mim e foi rasgar o presente. Quando ela viu uma boneca. E a mãezinha, não precisava fazer isso não, pelo amor de Deus, não precisava. A gente tem as 2 reações aqui. A gente tem uma que não entende a graça, né? E temos a outra que diz, eu entendi a graça demais e já estou fazendo festa, né? Eu recebo com alegria e singeleza de coração. Ela não tem bloqueios, ela é uma criança, né? Então o presente ela festeja, o presente ela celebra. Mas percebe? Passa-se o tempo, a gente não conhece, a gente não compreende o que é graça de Deus. A gente só compreende o que você merece. A dureza, a rigidez daquilo que você merece. E na grande maioria das vezes a gente não vai estar merecendo coisa nenhuma. Por isso a gente não sabe receber. Então, irmãos, olha que coisa curiosa. Quando a graça de Deus nos alcança, ela tem 3 funções básicas para se operar em nossa vida. A primeira função é, você foi aceito. Você foi aceito. Não pelo que você fez. Não quero saber o que você fez. A Bíblia fala, dos teus pecados eu não me lembro mais, já lancei fora. Já lancei no mar do esquecimento. O que é que me importa? Você. Você foi aceito. Deus te aceitou. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens os seus pecados, mas apagando-os, removendo-os, e nos entregou o ministério da reconciliação. Ou seja, ele está dizendo, visto que a graça foi derramada, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. O que impede de você se reconciliar com Deus? Já que Deus não está depositando em sua conta os seus pecados, mas Ele está apagando. Queridos, isso é tão restaurador que você não tem noção de como isso restaura a nossa alma. Então veja, a primeira função da graça é nos tornar aceitos diante de Deus. Qual é o segundo objetivo da graça? Uma vez que você foi aceito, agora Ele quer te cobrir de presentes. Ele quer que você receba tudo que Ele preparou para você. Irmãos, agora veja que coisa curiosa. Primeiro nível é ser aceito. Segundo nível é receba. Só que se eu não passo nessa primeira fase, de eu entender que eu fui aceito, eu não passo para a segunda, que é recebe. Estão comigo? Por quê? Porque a consciência de culpa, ela vai acompanhar. A consciência que nos destrói vai acompanhar. Então, aquilo que Deus preparou para mim, eu não aceito, eu não recebo. Então veja o caminho da graça, eu sou aceito para que eu receba tudo, para que eu seja tudo. Olha isso. Então Deus tem um projeto para nós, é que você seja tudo que Ele sonhou que você fosse. E como é que eu entro nisso? Receba a graça.
Entenda a graça, desfrute da graça. Qual é a oração que nós fazemos aqui na igreja? É: Deus, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, ilumine os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que nós saibamos, para que nós compreendamos aquilo que Cristo é e que Ele fez por nós. Então, quando os olhos do meu entendimento são abertos para eu entender o que Jesus fez por mim, quando isso acontece, então eu estou contemplando Jesus. E quando eu contemplo Jesus, o efeito do veneno do pecado que me picou como se fosse uma serpente mortal, ele vai perder o seu efeito. Vai perder seu efeito. Tomareis veneno, disse Jesus, e não lhes causará dano. Por favor, ninguém vai tomar veneno. Ok? Isso é... Ok? Vocês entenderam aqui? Então o Senhor disse: você vai tocar em coisas venenosas e elas não te causarão dano. Não te causarão dano. Ok? Então, quando eu contemplo aquilo que Jesus fez por mim, eu estou tendo contato com a graça. Quando eu tenho contato com a graça de Deus, o pecado solta as suas amarras e eu me torno livre. Quando eu me tornar livre, você vai entender que você é filho. Quando você entender que você é filho, Deus disse: agora entra na herança, para que você receba tudo. Depois que você entender e receber tudo, agora você vai ser tudo que eu planejei para você ser. Esse é o caminho da graça, queridos. Agora vejam uma pessoa que entende assim: não, eu fui aceito. Tá, vamos passar para o segundo nível. Mas em vez de passar para o segundo nível, eu digo: bom, já que eu fui aceito e não depende do que eu faço, então eu vou botar para quebrar. Ou seja, esse não vai sair desse nível nunca. É o que a Bíblia pergunta para nós: por acaso nós vamos continuar no pecado para que a graça de Deus cresça? Não. Se nós fomos alcançados pela graça, o que a Bíblia diz é: onde o pecado abundou, a graça foi maior. Ah, é assim? Então, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar mais ainda para que a graça seja maior. Isso é o quê? Uma distorção da graça. Vocês estão comigo? Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é: meu amigo, não importa quão profundo é o buraco que você se meteu. Não importa quão profunda é a vala que você entrou. Não importa quão densas trevas a sua alma está aprisionada. Porque quão profunda ela for, tão maior é o meu amor para buscar você onde você estiver. Isso é graça. Mas para que a graça vai me pegar lá onde eu estou? Para eu te dar o que é teu e você não tem coragem de pegar, porque você se acha indigno. Quando a graça te alcança, você vai entrar na herança. E quando você entrar na herança, você corre a carreira que Deus pensou a seu respeito. Queridos, a graça é o caminho de Deus para nós. Amém? Então deixa eu te ajudar a compreender aqui algumas coisas. Vê se com essa introduçãozinha que nós tivemos, cadê o Levi? Então veja. Nós precisamos compreender algumas coisas, de lançar alguns fundamentos para a gente entender a graça de Deus. Amém? Então preste atenção, eu quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte. Deus, a natureza de Deus. A natureza de Deus é perfeita. Ele é perfeito e completamente santo. Essa é a natureza de Deus. Como Deus é, quem Deus é? Ele é santo. Perfeito, sem falta alguma, ok? É inútil nós perguntarmos por que Deus é assim. Ele simplesmente é assim. Então, porque Deus é santo, o pecado ele é contrário à sua natureza e se torna repulsivo. Então, Deus se vê forçado a eliminar o pecado de sua presença. Veja, nós vamos entender alguns elementos para a gente entender a graça, tá bom? Como é que nós estamos começando isso? Nós estamos entendendo como Deus é. Qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus, ele é santo.
Quando Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, aquele que é santo, ele caiu como se tivesse morto. As estruturas de suas pernas perderam as forças. Ele estava diante daquele que é santo. Irmãos, isso que a gente está falando, que a natureza de Deus é santo, perfeito. A gente não tem noção do que é isso. Percebe? Realidades espirituais, a nossa cabeça parece que não tem a condição de entender isso. São coisas comunicadas pelo Espírito. Está nas Escrituras, mas a gente não sabe o que é. A gente não sabe como é. Então, quando a gente tem a oportunidade, a experiência de tocar a santidade de Deus, é que a gente vai entender do que nós estamos falando. Como Deus é? Ele é santo, puro. E porque Ele é santo, o pecado se tornou contrário à sua natureza. E o pecado se torna repulsivo. Veja, se eu fui reconciliado com Deus e o pecado é repulsivo à presença de Deus, eu vou querer continuar tendo amizade com o pecado? Não. Se eu fui reconciliado com Deus, então o pecado ele não pode, não deve fazer parte da história da minha vida. Eu devo buscar o quê? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Essa é a nossa expectativa. Estão comigo? O que diz a Bíblia? Que Hebreus 12, ele diz: busque a paz e a santificação, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Paz e santificação. Então Deus me chamou para a santificação. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento. Então a natureza de Deus, ele é santo e o pecado é repulsivo. O pecado, quando entra na presença de Deus, Deus é forçado a eliminá-lo. A sua presença elimina o pecado. Por isso que se eu quero andar em santidade, o que é que eu tenho que fazer? Vá para a presença. Vocês estão comigo? Vá para a presença. Durante muito tempo eu rejeitei urubu. Achava urubu o animal, a ave mais asquerosa. E é feio, o bicho é feio. Você que já viu um urubu de perto, você vai ver que o coitado é muito feio. E o que o urubu faz? Ele é o nosso lixeiro, ele é o nosso cientista que elimina as coisas em estado de putrefação. É o urubu. E então eu olhei para aquela ave e disse: é o animal mais imundo da terra. Mas depois eu descobri que não, que provavelmente ele seja um dos animais mais limpos. Não é contraditório isso? E por que isso ocorre? Porque depois dele chafurdar muito na carniça, ele absorve muitas bactérias, muitos micro-organismos danosos. E então o que ele faz? Ele voa até as mais altas alturas, até o lugar onde aquelas bactérias não podem mais respirar e morrem. E depois que as bactérias morrem, ele retorna para o seu ambiente purificado daquilo que era danoso à sua vida. Então, como é que nós nos santificamos, já que a natureza de Deus é santo, e é essa a expectativa de Deus, que a gente também seja santo? Vem voar comigo. Vem para os lugares altos, sobe na adoração, vem para a intimidade. O único modo de nós construirmos santidade é se nós voamos nas alturas de Deus. É se nós viemos para junto dEle, porque na presença dEle o pecado é eliminado. Na presença dEle o pecado perde suas forças. As bactérias perdem a possibilidade de respirar e a pureza chega. Quem produziu essa pureza? O meu trabalho foi só ir para quem me purifica. Eu não tenho como me purificar a mim mesmo. Eu vou para quem me purifica. Mas se eu não compreendo a graça, entra num ciclo vicioso que diz: eu não sou digno, então me afasto. Eu não sou digno, então me afasto. E quanto mais você se afasta, mais o seu pecado fica forte. Como é que mata as bactérias? Vem para junto do Altíssimo. Amém, queridos? Então veja que a natureza de Deus é santo e Ele elimina o pecado.
Ele elimina o pecado. Uma outra coisa que a gente precisa entender é sobre a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Fala comigo, os 10 mandamentos. Amém? Quando a gente fala a lei de Deus, entenda os 10 mandamentos. Então nós aprendemos sobre a natureza de Deus, vamos ver um pouquinho sobre a lei. A lei deve ser vista como a expressão da pessoa e da vontade de Deus. Deus não ordena o amor e proíbe o homicídio simplesmente porque Ele resolveu fazer. Sua própria natureza, ou seja, a própria natureza de Deus, Ele exige que certas ações sejam feitas e que outras sejam proibidas. Deus afirma amar o bem porque Ele mesmo é amor. Mentir é pecado porque Deus mesmo não pode mentir. A lei é como uma transcrição da natureza de Deus. Portanto, desobedecer a lei é sério. Porque a lei... Deixa eu tentar ler direito. Portanto, desobedecer a lei é sério. Não porque a lei possua algum valor ou dignidade em si, mas porque desobedecê-la é, na realidade, atacar a natureza santa de Deus. Você compreende isso? Então, o que é a lei de Deus? A lei de Deus é a expressão de quem Ele é. É a manifestação de sua natureza. Então, por que eu não quero pecar contra Deus? É porque tem uma lei? Não. É porque fazer aquilo ofende a natureza dele que é santa. Então a lei foi nos dado como um modo da gente se relacionar com ele. Eu vou te citar um exemplo disso. Por exemplo, eu detesto mulher fofoqueira. Detesto. Eu acho um hábito horroroso. Super deselegante. E de pessoas de mente vazia. Que vive a vida em observar a vida dos outros enquanto esquece a sua própria. Detesto pessoas, mulheres que fofocam. Claro que homem fofoca também, mas deixa eu citar o exemplo da mulher porque eu quero falar de mim. Então, vamos imaginar que eu detesto a mulher que fofoca. Outra coisa, detesto mentira. Detesto. Então, imagina se eu casasse com uma mulher que adora fofocar e que adora mentir. Como é que ia ser o nosso relacionamento? Não ia funcionar. Ou nós iríamos ter muitos conflitos. Vocês estão comigo? O que é que eu quero fazer você entender? Quais seriam então os meus mandamentos? Eu diria, minha mulher, primeiro mandamento, não mentirás. Porque no dia em que mentires, eu vou te quebrar ao meio. Tipo isso. O que era isso? A minha lei, né? A outra coisa, minha querida mulher, se eu te vir sentado na calçada, vivendo uma vida inútil, falando da vida alheia, eu cortarei tua língua. O que seria então essas minhas leis? Vocês estão comigo? Estão me compreendendo? O que seria então essas minhas leis? Seria uma manifestação da minha natureza. Ou seja, a minha natureza não tolera esse tipo de coisa. Eu detesto mulher barraqueira. Então, eu teria um terceiro mandamento. Minha mulher, minha querida mulher, se quiseres casar comigo e fores barraqueira, eu te baterei. Até que tu pares de ser barraqueira, né? Mulher que dá escândalo, mulher que dá piti, mulher, vocês sabem o que é mulher barraqueira, né? Então isso são o quê? Os meus mandamentos. Para que esses mandamentos? Para que a minha amada saiba o que é possível ela fazer para que a gente se relacione bem. Vocês estão compreendendo? Porque aquilo agride minha natureza de tal modo que se torna inviável a gente morar junto. A gente ter uma possibilidade de um casamento.
Então, supondo que nós estivéssemos namorando e eu visse as manifestações dessas coisas, diziam: tu é muito linda, teu corpão é um violão, mas não dá para tocar não, esse negócio não vai rolar uma música legal, então fica no teu canto e eu vou buscar uma outra história. Estão compreendendo? Então a lei de Deus, o que é a lei de Deus? É Deus dizendo como Ele é. Então quando Ele diz assim, vamos lá, um mandamento aí. Não matarás, vamos aqui, não mate ninguém. Por quê? Porque a natureza de Deus, que é puro amor, é uma agressão sem igual, Ele presenciar agressões uma pessoa com outra. Então qual é o mandamento que Ele diz? Pelo amor de Deus, não mate ninguém, não agrida ninguém, não seja estúpido com pessoas, não fique irado com pessoas, não guarde mágoas com pessoas, porque se você fizer isso, agride a mim. Então nós não guardamos o mandamento de Deus porque é a lei de Deus. Não, a lei ela é a manifestação de quem Ele é. É para você entender como Ele é por dentro. Então se eu venho para Deus, se eu sou reconciliado com Deus, eu conheço a sua natureza que é santa, e eu sei o que Ele não tolera, por que é que eu vou permanecer fazendo aquilo? Vocês compreendem? Então nós estamos traçando o caminho da graça. Nós estamos conhecendo a natureza de Deus, estamos conhecendo a natureza de sua lei. Se nós conhecemos Deus que é santo, se nós conhecemos a sua lei, nós precisamos conhecer uma outra coisa acerca de Deus. Ele é justo. Olhe bem isso aqui. Ele é justo. E aqui nós entramos num dilema terrível. E qual é o dilema? É que nós não sabemos conciliar justiça e amor. Porque nós entendemos que se nós amamos alguém, nós não aplicamos justiça a ele. Porque justiça fere. Vocês estão me compreendendo? Essa é a compreensão que nós temos. Só que Deus, Ele é ao mesmo tempo amor e Ele é ao mesmo tempo justiça. A injustiça agride o seu coração. E agora nós temos um conflito. O seu amor quer ser derramado sobre nós, mas a sua justiça está clamando, porque nós andamos fora de sua lei. E o que é que diz? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Espera aí, Deus é amor e está irado. Como é que concilia essas duas coisas? Romanos capítulo 1, versículo 18 está escrito isso. A santidade de Deus exige então que haja purificação para que se reverta a condição do pecador destinado à condenação. A santidade de Deus agora está clamando que haja purificação daquela agressão que aconteceu. A morte de Cristo, ela foi propiciatória, ou seja, Cristo morreu para aplacar a ira de Deus contra o pecado. É um Deus que é todo amor, mas é um Deus que está irado. Então, a morte de Cristo, ela não só nos purificou, mas como também ela aplacou a ira de alguém que estava irado. Nessa questão da aplicação da justiça de Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho. Romanos capítulo 8, 32. O amor de Deus, aplicando a justiça, Ele não poupou o seu próprio Filho. Deus não considera o culpado inocente. Está escrito em Hebreus capítulo 34, versículo 7. Você ainda tem paciência de me alcançar só um pouquinho? Espero que você entenda o que eu estou tentando construir. Deus é santo, a sua natureza é santa.
a sua lei é a manifestação da sua vontade. Depois a gente descobre Deus é puro amor. Mas a gente vai descobrir que o seu caráter também é justo. E agora nós entramos num dilema. O seu amor está clamando que a justiça seja aplicada. Como é que ele vai fazer? Então nós estamos vendo que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Deus não considera o culpado inocente, ou seja, se a sua lei foi transgredida, morte, juízo, justiça está destinada para aquela pessoa. A alma que pecar, esta morrerá, diz a sentença de Deus. Sem derramamento de sangue não existirá remissão. Alguns argumentam que Deus, sendo todo-poderoso e cheio de amor, bem que ele poderia simplesmente deixar para lá, fazer vista grossa. Não sei se você já ouviu esse argumento, mas existem algumas pessoas que pensam do seguinte modo: Deus não é todo poderoso? Sim. Deus não é todo amor? É. Então por que ele simplesmente não pode, deixa para lá? Por uma simples razão. Se Deus fizesse desse modo, ele perderia a sua integridade e o seu respeito de adorador. Deus não pode ter o culpado por inocente. A transgressão de sua lei exige que haja julgamento. Julgamento. Então você vê ao mesmo tempo um Deus que é todo amor, mas um Deus que é muito firme e correto e justo nas suas aplicações. Então Deus não pode simplesmente deixar para lá. Eu me lembro de uma vez, essa história vocês já ouviram, mas fala de um homem que estava na cadeia, na fila da sentença de morte. Ele era um preso e ele estava na fila de execução, corredor da morte, perfeito. O cara estava no corredor da morte. Então vocês sabem que quando as pessoas estão no corredor da morte, pelo menos a gente vê isso nos filmes, né? Eu espero que aquilo seja verdade. Diz assim, que você tem direito ao quê? A sua última refeição. O que você gostaria de comer? Já que o cara vai morrer daqui a pouco, né? Queria comer baião de 2 com ovo, né? Vamos dizer que ele é cearense, ele diga, é isso que eu quero. Bota um queijinho ali, preferência se for lá da churrascaria do Chicão, melhor ainda. Mas ele quer comer baião de 2. Qual é o seu segundo pedido? O segundo pedido, eu quero a visita da minha mãe. Quero que a minha mãe venha me ver. E aí diz a história que a mãezinha deram o baião de 2 lá para o rapaz e trouxeram a mãezinha para visitá-lo. Era o último desejo dele antes de entrar no local de execução. Quando a mãezinha se aproximou, ele abocanhou uma parte do rosto dela numa mordida. Segundo conta, não sei se é drama, diz que arrancou um pedaço. E a mãe pergunta, filho, por que você fez isso comigo? E ele disse, mãe, porque se você tivesse me corrigido, quando eu trazia coisas roubadas para casa, quando eu pegava coisinhas escondidas, se você tivesse me corrigido, certamente eu não estaria hoje na fila, no corredor da morte. Então, esse sinal no seu rosto é para que você nunca se esqueça. Irmãos, veja, muitos de nós pais amamos os nossos filhos, mas não somos justos. Não somos corretos. O que é certo, o que é errado. Não é porque é meu filho que eu vou ter uma medida diferente do meu vizinho. Vocês estão comigo? Se o meu filho está errado, ele está errado. E como errado, ele tem que ser corrigido de acordo com aquilo que é justo, de acordo com aquilo que é certo. Veja, Deus não é corrupto. Se aquela mãe tivesse corrigido seu filho, eu acredito que o rapaz tem razão no argumento dele. Mamãe, se você tivesse me corrigido quando eu era criança, eu não teria chegado onde eu cheguei. Ok? Vocês estão comigo? Agora você entende por que Deus
Ele é cheio de amor, mas ele também é justo. Se houve transgressão, existe um julgamento justo. Vocês estão comigo? Então observe bem. Existem muitos exemplos na Bíblia, irmãos, sobre essas questões. A Bíblia fala assim: a criança entregue a si mesmo causará vergonha. Provérbios 29, 15. A criança entregue a quem? A si mesmo. Ou seja, uma criança que não é corrigida, ela está entregue a si mesma e ela vai causar vergonha. Mas aquela que é corrigida, a Bíblia diz, a vara vai trazer sabedoria para a sua alma. A vara vai trazer sabedoria. Então veja, Deus é justo. Ah, pastor, Deus não é amor? É. Ele não é todo poderoso? É. Então por que ele simplesmente deixa para lá? Ele é justo. E a sua natureza, que é amor, exige que a justiça seja feita. Estão juntos? A gente tem um exemplo de Davi. O filho de Davi se apaixonou pela sua irmã, né? Amnon se apaixonou pela sua irmã. E era uma paixão violenta, era uma paixão descomunal. Amnon apaixonou-se por sua irmã. E obviamente era uma relação que não dava certo assim, né? Não sei, não dava certo. O que ele fez? Como a menina não queria ele fez uma artimanha, trouxe a menina para dentro de casa, estuprou-a. E depois que estuprou a sua irmã, a Bíblia diz que ele ficou com tanto nojo dela, que não queria vê-la em sua presença. Era um tipo de paixão para destruição, você compreende? Irmãos, preste atenção isso aqui, eu sei que não é o caso, mas nem toda paixão ela é de Deus. Nem toda paixão ela é legítima. Tem paixão que é para destruição, tanto de homem como para destruição de mulher. Preste atenção. Existem paixões que vão causar uma dependência emocional, uma espécie de doença. E aquela doença carrega a pessoa para o precipício. Não é uma paixão normal. É uma dependência destruidora. Preste atenção nisso. Foi o que aconteceu nesse caso aqui. O irmão se apaixonou pela irmã com uma paixão descomunal. Depois que ele consumou o ato, desprezou a que não queria ver em sua presença e expulsou de sua casa. O seu irmão, Absalão, viu aquilo e ficou indignado. Mas o que é que eu estou chamando a atenção para esse caso? É que o pai de Amnon, que era Davi, não corrigiu ninguém. Preste atenção. O amor, por que ele não corrigiu? Porque eu amo muito meu filho, será? Eu amo muito Amnon, ele fez uma coisa errada, mas deixa para lá, eu sou o rei, eu posso. Deixa para lá. Só que quando a injustiça ela é aceita, ela não fica só. Ela vai gerar outros frutos. Preste atenção. Então o que aconteceu? Absalão, irmão mais velho, viu que o pai não corrigiu Amnon. Não corrigiu, não aplicou justiça ao que Amnon fez. O que aconteceu com Absalão? Ele começou a desenvolver um ódio. Um ódio. Até o ponto que ele planejou assassinar Amnon. E ele levou o seu plano até o final e matou seu irmão. Fez uma festa, chamou seus colegas, chamou Amnon. Ah, estamos de boa, já passou 2 anos, tudo bem, deixa para lá, não sei o quê. Só que não. Quando o rapaz entrou na festa, vieram os empregados e pegaram ele. Sabe o que Davi fez? Nada. Davi não aplicou justiça a Absalão. Estão comigo? Ele não aplicou justiça a Amnon quando estuprou sua irmã. Ele não aplicou justiça quando Absalão matou seu irmão. E sabe o que aconteceu? Agora Absalão queria o próprio pai. O que acontece? Quando você ama e não aplica justiça, ervas daninhas começam a se levantar em toda a família.
estruturas malignas começam a se construir. Por isso que Deus, queridos, a base do seu trono, a Bíblia fala, é justiça. A base do trono de Deus é justiça. Por isso que quando nós transgredimos a lei de Deus, Ele não pode simplesmente dizer, deixa para lá. Não pode. A justiça do universo está estabelecida e a base do seu trono é justiça. Estão comigo? Eu sei que essa nossa conversa é longa, eu não vou poder terminá-la. Mas eu quero só que você observe isso aqui. Aqui nós entramos num problema muito sério. Deus é santo. Ele é cheio de amor, mas é justo. A sua lei é a expressão de sua própria pessoa, mas tem um problema. Qual é? A natureza do ser humano é uma natureza depravada. O homem caiu e caiu profundo. O que significa o homem ser depravado? Não é que significa assim, ele vai fazer o mal até o último limite. Não é isso que significa o homem ser depravado. Significa dizer que ele é incapaz de fazer alguma coisa para salvar a si mesmo ou para se livrar da condição do seu pecado. O que significa dizer que o homem está caído e que ele está depravado completamente? Significa dizer que ele não pode, ele é impotente, ele é incapaz de gerar a sua própria salvação, de fazer alguma coisa para salvar a si mesmo, ou para se livrar do mal que está dentro de si. Ele não pode. Então ele está caído e depravado. E agora, como é que ele vai fazer para satisfazer a justiça de Deus? Você compreende? Deus é santo, a sua lei é a expressão de sua bondade, ele é cheio de amor, mas é também justo, e o homem está caído e depravado. Como é que ele vai resolver esse problema agora? É nesse momento que entra Jesus, numa condição muito especial. Jesus, ele era tanto Deus como homem. Observe que coisa interessante. A humanidade de Jesus significa que a sua morte, ela purificará, ela pode ser aplicada aos homens. Por que era bom Jesus ser homem? Porque a sua justiça poderia ser aplicada a nós, homens. Ele era um ser humano genuíno, representando o restante de nós. Aquilo que ele tomou sobre si, os nossos pecados, ele era capaz de resolver. Está escrito que Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, todos haviam pecado. Por quê? Porque todos tinham caído, todos estavam depravados, todos estavam em condição impossível de gerar a sua própria salvação e, portanto, estavam destinados à perdição eterna. Então, o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho, nascido como homem, para tomar o lugar de todo homem, para resgatá-lo dessa condição de morte. É claro que a morte de um ser humano comum dificilmente poderia ter valor suficiente para cobrir os pecados dele próprio, quanto menos de toda a humanidade. Porém, Jesus, além de ser humano, ele era também Deus. E como Deus, ele é um ser infinito. E como tal, o alcance da sua purificação também é infinito. Assim sendo, a morte de um Deus infinito trouxe purificação infinita para todos aqueles que creem. Isso é justiça de Deus. Isso é justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria chamar o ministério de louvor para dizer que eu estou terminando. Vou terminar aqui. Olhe bem o que acontece. O que eu estou dizendo para você? Que você é incapaz, eu sou incapaz de me salvar a mim mesmo. E como tal, eu preciso ir a Jesus. O homem e Deus
como homem, significa dizer que a sua justiça pode ser aplicada a mim. E como Deus, infinito, a sua justiça é infinita. O resultado do seu trabalho é infinito. A pergunta é: quantos creem nisso? Quantos vão falar a rocha chamada Cristo para que ela derrame água eterna? A Bíblia não diz para bater na rocha, nem para gritar na rocha. Ele disse: fale a rocha e deixe ela verter água para você. A Bíblia diz que no deserto Deus rachou os céus, rasgou os céus e derramou maná para saciar a fome daqueles que estavam no deserto. Esse maná que Deus rasgou os céus é Jesus. Está do lado da sua casa. E o seu único trabalho é abrir a porta, pegar o balde e trazer para dentro. Você não teve que produzir o alimento, Ele produziu. Você não teve que colocar água dentro da rocha, Ele colocou. Você só falou e Ele abriu. Isso é graça. Isso é você entender que você está depravado completamente, impossibilitado de gerar a própria salvação. E por causa disso, Deus enviou Jesus, homem e Deus, para nos salvar com salvação eterna. Escute aqui, Gênesis capítulo 6. O Senhor está aborrecido com a raça humana. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Diga comigo: o Espírito do Senhor não contenderá para sempre. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus nasceram, depois os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram homens valentes, homens de renome, que houve na antiguidade. Versículo 5: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. Preste atenção. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era mal continuamente. Vamos dizer comigo isso aqui, porque eu quero que isso aqui fique bem firmado na sua mente. Olhe bem: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que os seus pensamentos era mal continuamente. Amém. Escute, o versículo 6 diz assim, eu estou falando aqui em Gênesis 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração, e disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Agora guarde o versículo 8. Irmãos, lindo é isso. Eu estou lendo essas coisas porque eu quero te conduzir ao versículo 8. O que é que nós estamos descrevendo aqui? Deus olhou para a terra e disse: não estou achando nada bom. A maldade está crescendo, crescendo e crescendo e crescendo. Eu olho para os pensamentos dos homens, não é nem o que eles estão fazendo. Eu olho para os pensamentos e vejo que não tem um que se aproveite. Então eu olhei e me arrependi de os haver feito, porque não havia nada de bom neles. Nada. Então Deus disse: só tem uma alternativa, vou destruí-los, porque a maldade vai crescer em tal proporção e mais proporção ainda. Escute o que diz o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga comigo: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Pode dizer de novo? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, essa expressão porém muda tudo. Muda tudo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Sabe o que significa a palavra Noé? Significa descanso.
Então Deus está dizendo assim: a graça achou o descanso. E o descanso vai gerar uma arca. E quem entrar nesta arca será salvo. Que Deus os abençoe.